branco sobre branco a luz que ilumina as paredes nívea da casa de António Jorge Gonçalves. Durante a entrevista, refere-nos Martin Amis e a sua referência ao aforismo "A felicidade escreve em branco" e fala-nos sobre o que há de honesto no desenho no seu estado mais puro, o da sua profunda inutilidade. O momento em que percebeu que tinha de desenhar com o mundo em vez de para o mundo, libertou-o do processo metódico e recluso do ateliê e fê-lo dar o salto para o desenho em tempo real, que começou com o projeto Subway Life, o de desenhar quem se sentava à sua frente na carruagem de metropolitano, que utilizava durante as viagens que fez por vários pontos do mundo entre 1997 e 2003. Diz que viveria num país exótico pelo que tem de fascínio nos mal-entendidos. É um homem de sul. Há sempre aquela coisa que o exotismo vive muito nos mal-entendidos, não é? E eu acho que admito que existe um enorme mal-entendido meu de fascínio por coisas que provavelmente são completamente corriqueiras para os brasileiros, não é? Ou até um lugar comum agora. Há em particular para a área artística uma coisa que a mim me toca muito no Brasil, que é esse interface, esse cruzamento que há entre uma elite artística que tem uma matriz europeia nas referências e nas leituras e até no conhecimento da história, mas que depois que é completamente contaminada e desorganizada pela influência da cultura nativa, seja a Índia, seja a Afro, não é? Isto é uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, nos anos 50 do Brasil, esse período, encontramos também muito na Bossa Nova e em toda a cultura chamada cultura popular ou cultura urbana popular brasileira. Isso a mim é uma coisa que me toca muito, porque tem muito corpo, tem muito sexo, tem muita força da terra, tem também muita espiritualidade, tudo isso misturado com cânones típicos da arte ocidental. Acho que é uma mistura muito explosiva, não é? E é também um sítio onde me parece que, principalmente pela música e pela dança, pelo corpo, a arte é uma coisa que parece que nasce por entre as pedras em todo o lado, não é? Qualquer menino lá na favela ou num sertão qualquer põe-se a bater numa lata e a cantar qualquer coisa e é maravilhoso. Se houvesse um sítio interessante para eu viver trabalhando nos trópicos, acho que é a correr. A maior parte dos sítios onde eu quero estar realmente não são nos trópicos, não é? Há um bocadinho esse desajuste. Agora, o que é que eu com o calor estou no meu elemento, no calor mais sufocante estou no meu elemento, o calor expande-me e expande-me o corpo e essa expansão abre-me para tudo, abre portas infinitas de possibilidade para o estar. O frio para mim é exatamente o contrário, o frio para mim cria uma contração. E essa contração às vezes é muito encarquilhada, encarquilha muito por dentro, enrola muito para dentro, não é? Acho que uma parte considerável da minha vida tem sido gasta a perceber isso, que eu acho que eu me cumpro mais a desencarquilhar-me, se calhar porque eu nasci num país muito encarquilhado, na altura em que nasci também, e portanto achei que o mundo era assim. E tenho durante a vida tido a possibilidade de descobrir que, pelo menos a minha vida não tem necessidade de ser assim, tão encarquilhada. São experiências muito parcelares, não é? Que não dão para estar a definir culturas. O que acontece em Luanda é que qualquer apresentação artística, como nós a encaramos cá em Luanda, tende a ir acabar num canto qualquer de uma elite protegido, seja uma elite intelectual, artística, não necessariamente a económica, não é? Portanto, há um certo efeito, eu diria, de discrepância que se sente num sítio daqueles, não é? De enquanto artistas estarmos a habitar espaços que são muito rarefeitos, para mim pessoalmente demasiado rarefeito para o meu gosto, não é? Nesse sentido, porque há uma imensa parte da comunidade e se calhar aquilo que é a maior parte da comunidade que está fora daquele espaço e que não tem acesso àquilo e portanto
estamos rodeados de pessoas muito sensíveis e muito interessadas naquilo que nós estamos a fazer, ou a fingir que estão interessadas, pelo menos, mas aquilo não bate certo. No Rio, de alguma maneira, isso também existe, como isso também existe em Portugal e em todo o lado, sejamos francos, não é? Mas quanto menos se sente essa discrepância, para mim, mais interessante. Por exemplo, no Brasil, tivemos a hipótese em Paraty de fazer uma intervenção mais ou menos selvagem num muro à noite, projetando num muro de uma das ruas. E esse tipo de ambiente, eu, por exemplo, convivo muito bem com ele. Esse ambiente de imprevisibilidade, em que ninguém comprou o bilhete, ninguém foi para lá, as pessoas passam e, se lhes interessa, ficam, se não lhes interessa, já se estão a ir embora, não é? Fazem comentário, interferem, até colocam-se no meio da projeção. Eu gosto desse paganismo, gosto muito pouco de religiosidade na criação artística. Quanto mais se mistura e a vida realmente está a interferir com a criação artística, mais eu sinto que ela está no lugar onde devia estar. Para mim, da maneira como eu vejo, eu diria que aquilo que a gente vê mais no Sul é a espiritualidade, não necessariamente a religiosidade. Quer dizer, se nós entendemos religiosidade enquanto espiritualidade organizada ou institucionalizada, sim, claro que há, depende de que Sul estamos a falar, não é? Há países da África altamente islamizados, ou alguns até de maneira muito controlada, não é? Mas o meu estereótipo, a minha fantasia, a minha utopia de Sul e dessa espiritualidade do Sul que eu falo é uma coisa mais animista e em que o pagão está sempre muito misturado com o religioso mesmo, não é? Ou seja, não é uma ideia de espiritualidade formatada para a nossa visão de religiões monoteístas, em que geralmente há uma castração do lado sexual e dos prazeres do corpo e de um lado hedonista e da manifestação da felicidade e da satisfação com a vida, não é? Nesse sentido é que eu me revejo. Aliás, se há algum sentido para a espiritualidade para mim neste momento, tem a ver mais com essa ideia animista, que está aí em todo o campo, está na coisa mais suja, mais bárbara, mais violenta, mais eruptiva, está aí uma espiritualidade, não é? A espiritualidade não é essa coisa feita de rezas em voz baixa e de corpos atrofiados, não é? Não acho que seja. Há uma espécie de tambor de centrifugação, não é? Eu tenho duas partes que não são divididas à faca, mas são dois polos de trabalho. Um que é o trabalho que eu decido fazer e que ninguém me pede porque eu quero fazer, um trabalho, podemos dizer, autoral, né? Assim, nesse sentido, e outro que é um trabalho encomendado, não é? Muitos deles de encomendas comerciais. O caso da parceria do Onjaki começa por uma belíssima ideia que o Jorge Silva, quando era diretor de arte da Caminho, da Leia, teve de juntar autores a artistas e criar essas parcerias. Fez algumas desses casamentos. Curiosamente, o meu e o do Onjaki foi o único que sobreviveu dos vários tentados. Mas a verdade é que isto, por exemplo, é uma das coisas que eu acho fantásticas, que é eu não vejo essa parte de trabalho encomendado na minha vida como necessariamente um parente pobre ou uma área que tenha de varrer para um qualquer canto. Pelo contrário, traz estas coisas, quer dizer, possibilitou-me um encontro com o Onjaki, houve de facto uma empatia, houve uma amizade e hoje está a crescer para sítios muito inesperados, não é? Sim, eu acho que cada vez mais há uma ideia... Vamos lá ver, eu acho que eu cresci e fui educado de matriz numa ideia muito cartesiana, não é? Muito causal, para olhar para as coisas com uma estratégia muito, muito consciente e muito premeditada e muito calculada, não é? Acho que isso, eu sinto no meu caso, tem a ver com uma certa herança de um Portugal fascista e de uma maneira organizada e pequenina de querer arrumar as coisas.
mas também tem a ver com o contexto europeu e com a nossa própria história. Eu acho que cada vez mais procuro sentir as ligações e as oportunidades como coisas extremamente abertas e essencialmente de não as tentar perceber, não é? Porque o excesso de engenheiro, eu chamo-lhe disso, não é? É um dos meus erros, porque eu tenho muito carinho, é o pequeno engenheiro, que é aquele que está sempre a arrumar as coisas todas em gavetas, sabe sempre em que gaveta é que as coisas estão, não é? E eu, apesar de o tratar com certo carinho, há certas alturas que ele se tem de se sentar ali ao canto da sala e às vezes estrebucha assim um bocado, deixá-lo lá estrebuchar, não é? Para deixar outros manifestarem-se. E quando o engenheiro não está ligado, de facto, muitas vezes nós não percebemos. E às vezes é ótimo que a gente não perceba, porque eu acho que o trabalho de perceber às vezes pertence a outras pessoas que não nós. Ou o trabalho de perceber é para mim sempre um trabalho que vem a seguir e que nunca precede a ligação ou o entendimento de fazer qualquer coisa. Nesse impulso de fazer qualquer coisa ou de nos conectarmos com alguém para fazer qualquer coisa, eu acho que não pode haver demasiado calculismo, porque isso mata o espaço para acontecer aquilo que pode acontecer. Eu acho que os momentos de crise ajudam muito, não é? Quer dizer, esta é uma palavra maldita nos dias que correm, não é? Mas de crise naquele sentido em que quando há rupturas e essencialmente rupturas emocionais, eu acho que é uma coisa que tenho pensado muito recentemente, por razões autobiográficas também, que a nossa história e mesmo a história das pessoas que trabalham na área da arte raramente é escrita de um ponto de vista da sua vida privada. Toda a crítica e os historiadores têm um imenso pudor, para além de referirem o pai era isto e a mãe era aquilo, não é? Ou casou com não sei quem, que era de uma família que... Para além dessas pequenas anotações, há um imenso pudor e uma dificuldade de mexer, muitas vezes, com a matéria. E às vezes, quando se vai mexer com essa matéria emocional das pessoas que pintaram e que tocaram e que compuseram e que escreveram, depois também há o outro campo que é ir buscá-las para construir esses mitos boémios e esses estereótipos de artistas malditos também, não é? Em que tudo corria mal na vida e por isso é que eles eram tão bons. Mas isto para dizer que eu acho que essas questões emocionais, quando nos falha o chão, não é? Quando nós estamos arrebatados com o início de uma relação, quando há uma relação que acaba, quando há problemas na forma de lidarmos com os nossos pais ou com as pessoas que nos marcaram de educação, quando nós temos essa sensação que eu acho que é comum, ou pelo menos muito reincidente na criação artística, de não encaixarmos com o mundo, de parecer que toda a gente se está a comportar de uma determinada maneira ou a levar a sua vida de uma determinada maneira que parece que funciona e que a nossa parece que não funciona nada. Portanto, todos esses desajustes que em certos momentos depois desembocam em alturas de crise, eu acho que nos fazem procurar soluções e acho que quando a gente desenha ou toca ou o que quer que seja, o que acontece é que uma boa parte dessa maneira de dar a volta passa por aquilo que a gente faz, não é? Como se eu sentisse que muitas vezes os meus desenhos eram essa tentativa de construir uma qualquer ponto para o mundo, fosse de tentar compreender ou fosse de tentar chegar aos outros através deles, para resolver ou amenizar ou contornar essa inadaptação, não é? E o que aconteceu é que eu, de facto, particularmente nos anos em que estive em Londres, porque foi realmente uma ruptura muito grande e foi um momento em que eu julgava que nasci em Lisboa, que julgava que era um rato da cidade, quando eu acho que percebi que era um rato do campo, não é? E com tudo o que houve à volta disso, houve uma coisa que eu percebi também de muita coisa que eu li nessa altura, que era preciso fazer um abaixamento do nível mental. Ou seja, o nível mental era ensurdecedor, era insuportável. Eu sempre fui imenso de fazer conversas dentro da minha cabeça, com pessoas presentes e com pessoas ausentes e comigo próprio.
E isso era ensurdecedor. Eu tinha um ruído permanentemente o dia todo, que deixava pouco espaço para outras coisas aparecerem. E no momento desta consciencialização eu passei realmente a trabalhar isso, e muitas coisas aconteceram, algumas delas assustadoras, porque apesar de tudo, esse engenheiro, um tal que funciona muito com o nível mental, uma das funções dele é manter o território mais ou menos a funcionar e salvaguardado de interferências excessivas, portanto a gente desligando o engenheiro em demasia abre porta a muita bicharada que se a gente não tem cuidado toma conta de nós. Mas a verdade é que vale a pena o risco, não é? Vale a pena o risco, e mais do que o risco vale a pena também convidar esses monstrinhos para a festa, não é? E também dançar com eles e essas coisas. Sim, sim. Sim, claro que o desenho o desenho já teve para mim, já senti o desenho de maneiras diferentes. Mas há realmente esse fio condutor. Eu lembro-me de ter uns 18 ou 20 anos e montes dos meus amigos na altura não sabiam o que é que queriam fazer da vida e eu achava estranhíssimo. Como é que alguém pode não saber? Não é? Estava lá, sim. A minha primeira banda desenhada foi feita quando eu tinha 4 anos, era o nascimento de uma zebra, portanto era já uma sequência de imagens. Portanto, não só desenhar como a sequenciação de imagens e a narrativa era uma coisa que estava lá, era natural desde o início, não é? Não consigo dissociar, isso é um facto, e acho que a grande diferença se põe, e quando estamos a falar de questão de identidade, que é no fundo disso que tu me estás a perguntar, dessa coisa do imaginarmos sermos aquilo que fazemos ou com quem estamos, isto tem a ver com um processo de facto muito complexo e muito desafiante, que é o processo de nós a constituirmos para nós próprios uma ideia de identidade e dizermos eu sou isto, não é? E isso também, durante a minha vida, tem sido uma coisa muito curiosa, que é uma experiência extremamente volátil. Tenho uma experienciação do tempo muito descontínua, ou seja, eu não consigo realmente pensar naquele que eu era aos 18 anos e vê-lo como aquele que eu sou agora. Parece que foram várias vidas mesmo, vários personagens. Não tanto vários personagens, mas várias conjugações de personagens, nesse sentido acho que sou muito pessoano de acreditar que realmente somos muitos eus e o que acontece a cada momento é uma disposição diferente em palco de cada um deles. Há um que está agora em primeiro plano e outro em último plano, mas amanhã o que estava no último plano se calhar está em primeiro e o outro está lá atrás, não é? E portanto não é como se nós fôssemos diferentes personagens a cada momento, é como se o teatro do nosso elenco se fosse configurando. Agora, que era aquilo que eu estava a dizer, o que é realmente esse salto é de uma passagem de um momento de infância em que o desenho, e eu tenho tido o privilégio de poder agora aprender com a minha filha, de ver essa pré-história de que a gente não se lembra, é que o desenho começa por ser uma coreografia da mão, começa por ser, antes de mais, um exercício de destreza, de motricidade fina, que depois de facto é tomado, depois de dominado o básico disso, é tomado por uma intensidade emocional muito grande. É muito interessante isso. Não é? Eu já não me lembrava disso. Viu agora com a minha filha, de facto, mal ao controle dessa motricidade, depois é logo a emoção. Aquela coisa que nós achamos que andamos à procura enquanto adultos de encontrar. Não, está logo lá no início. Já meia dúzia de traços já chegam para eu, mesmo sem consciência, não é? Mesmo sem consciência do que é que são essas emoções. E depois, que é o ponto que eu agora estou a observar nela, depois então começa a haver um processo de racionalização e da gente perceber, não, mas eu podia fazer melhor do que isto, não, este não está bem feito, eu olhando para aquele posso aprender a fazer melhor. E depois há de chegar um outro momento, não é? Que ainda não é o momento em que ela está, que é aquele momento em que começamos a constituir um discurso acerca daquilo que fazemos. E aí é que as coisas às vezes escorregam para lados, para zonas de sombra, eu acho, não é? Que é aquele momento em que o nosso trabalho é apresentado e em que a comunidade se pronuncia acerca dele,
que é um momento depois que pode ser dado em imensos mal-entendidos, no sentido em que, sim, nós às tantas podemos ficar a vida toda a fazer um desenho para ir mostrar à mãe ou ao pai para nos dizerem que está bonito, não é? E isso eu acho trágico, ou pelo menos trágico ou patético, no caso dos artistas. O que é muito curioso é que aqueles autorretratos são feitos num momento extremamente feliz da minha vida. É engraçado. A particularidade é que aquela série de autorretratos, eu nunca fui dar, acho que eles tenho um ou outro desenho que fiz de mim, mas aquele foi realmente o único momento da minha vida que eu me lembro que eu tirei para fazer autorretratos. E foi num período em que houve uma amiga minha que vive no meio da serra, num sítio completamente isolado, que ia para fora e que me pediu para ficar lá 2 semanas a tomar conta dos cães. Então eu fiquei 2 semanas na reclusão no cimo da serra com 2 cães, não é? E isso ocorreu-me que, pronto, olha, vou fazer um conjunto de autorretratos. É a questão da honestidade, sim. É a questão da honestidade, ou seja, essa é uma das coisas que eu sinto muito em relação ao desenho, porque lá está, ele está-me tão colado, não é, a mim, é que nesse tipo de momento, ou seja, quando não se está a construir qualquer coisa com artifício, ou não se está a responder a uma encomenda comercial, ou qualquer coisa desse género, quando o desenho está no seu estado mais puro, que é o da profunda inutilidade, não serve para nada o que eu estou a fazer, não é? Neste momento, há uma honestidade que eu não consigo, que eu acho que eu não consigo sentir em mais altura nenhuma da vida. É a altura mais franca que eu tenho de mim para mim. Às vezes tão franca que dói. Não sei, nunca fiz a estatística, mas eu talvez já tenha chorado tantas vezes a desenhar do que chorei noutras circunstâncias emocionais, porque realmente há momentos em que nós estamos livres a desenhar e de repente a mão, obviamente que não é a mão, mas a mão como fim do percurso, começa-nos a fazer aparecer à nossa frente coisas que são muito, muito, muito cá de dentro, não é? E eu acho que talvez esses autorretratos tenham muito isso, ou seja, talvez tenha acontecido que eu naquele momento tenha tido a honestidade de olhar para mim. Depois, também tem a ver com a aguarela, que é uma coisa que eu uso muito pouco hoje em dia, mas a aguarela enquanto material tem essa coisa muito particular que, então aquilo com o papel molhado, aquilo molha e depois vai secando e a gente está a ver uma coisa e depois no momento seguinte já é outra, depois ao mesmo tempo é uma... Não é como o óleo ou como o acrílico, como uma coisa que se possa controlar muito e trabalhar muito por sobreposição, é uma coisa que jogou e já lá está, é assim um bocado uma mancha de Rorschach, não é? E parece que as coisas surgem de maneira mais imprevista, vindas lá das cavernas, sabe-se lá de onde. Não, eu acho que, quer dizer, o que acontece, chegou este maravilhoso ser infernal nas nossas vidas, que é o digital, não é? Que eu de vez em quando tenho uns períodos de carência, tipo Simão do Deserto, não é? Em que fecho tudo e fico 15 dias com o frasco de tintas cá fora e papel e pinto, 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 mas confesso que sabe mais a períodos de desintoxicação do que propriamente a uma prática regular, porque tudo está no digital hoje em dia, as palavras, os sons, as imagens, está tudo tão lá, não é? Que é muito difícil, quase que parece que é antinatura sair de lá e ficar só em analógico. Às vezes não há estruturas. Por exemplo, o caso dos meus concertos com o Mário Lajinha, nós nem nunca ensaiamos, nem nunca ensaiámos nas nossas vidas, nem nunca há estrutura, não é? Quer dizer, mas com um músico da excelência do Mário é realmente possível trabalhar em composição completamente espontânea, não é? Há muitos graus diferentes, não é? Porque há realmente alturas que, sei lá, quando trabalho com orquestra, normalmente há música que é música escrita, não é? Portanto,
Eu sei o que é que vai ocorrer musicalmente, minimamente. Mas o processo do desenho digital é um processo, de facto, de regresso, acho eu. Quer dizer, isto é a minha maneira agora, lá está, de organizar um discurso acerca disso, mas eu acho que foi uma forma que eu acabei por encontrar quando ganhei consciência da tal excesso de atividade mental, de encontrar uma forma de trabalho que, por um lado, me inscrevesse presencialmente na comunidade, que era uma coisa que me custou muito a partir de certo ponto, o excesso de trabalho de ateliê, mas também esta ideia de ter um espaço, onde baixasse o santo, não é? Um espaço não premeditado de ação. Ou seja, o trabalho do ateliê, no meu caso, é normalmente, ou pelo menos eu, por vício escolar, habituei-me a fazê-lo de forma projetual, ou seja, com os passinhos todos, cumulativo, não é? Aperfeiçoando até chegar a um ponto. No caso do desenho digital, eu de facto procurei trabalhar essencialmente com o máximo de composição espontânea. Hoje, mesmo quando tenho de ter a tal estrutura, tenho um máximo de espaço. E aí é uma coisa que não dá para... mais uma vez, é um bocadinho difícil de explicar, ou de explicar por palavras. Porquê? Porque não é bem um diálogo, não é definitivamente uma pergunta-resposta. Eu acho que esse lado de pergunta-resposta com um músico ou com um escritor ou o que é que seja é um bocadinho o beabá, não é? Do território do improviso. É mais esta coisa que eu acho que é mais facilmente familiar para os músicos que trabalham no improviso, que é esta ideia de que há música ou há qualquer coisa que está lá e da qual nós, enquanto intervenientes, ganhamos consciência que está lá e procuramos o nosso lugar e tempo de habitar isso. Portanto, há uma sensação realmente de imaterialidade muito nítida, de que nada daquilo que se está a passar ali nos pertence. Ou seja, eu não estou a construir nada naquele momento, ao contrário do papel, em que também não se está, mas que há uma ilusão de começar por ter uma ideia, de fazer um esboço, de o ir melhorando, de ir acoplando outras coisas, de incorporar acidentes. Nada disso serve ali. E esse foi o salto mais difícil que eu tive, não é? Quando comecei a fazer em 2001, ou o que é que foi, pela primeira vez. Foi abandonar completamente esse lado projetual e sentir, eu estou aqui neste momento. Ok? Então vou estar aqui neste momento. Isso faz com que muitas vezes eu não tenha realmente uma ideia quando chego ao fim do que é que eu fiz ou do que é que aconteceu, não é? Claro que há tomadas de decisão, não tenho consciente, desligado, não é? É preciso uma certa mecânica e motricidade também para o fazer, uma inteligência de oportunidade, mas eu vejo que aqueles... quando acontece, e acontece às vezes, não é? Que eu começo a chamar mais o engenheiro para me vir ali ajudar em certos momentos, a safar-me, que a coisa não está a fluir muito, geralmente é fraco. Eu acho que o discurso se torna fraco e frágil, torna-se previsível, né? Torna-se um pouco gago também. Agora, quando dá realmente para apanhar o poço de ar ou o túnel ou a onda, não é? E deixar navegar, eu acho que mais do que tudo, eu sinto isso muito, sei lá, eu lembro muito com o caso do Mário Laginha, porque é uma pessoa de todas as vezes que fizemos juntos, que eu sinto que há uma capacidade de nos ligarmos muito incrível. É mais do que aquilo que a outra pessoa está a fazer, é realmente o sentir da energia, do tipo de energia e do tipo de narrativa pessoal que cada um está a colocar naquele momento. Tu acertaste em cheio, acertaste assim mesmo tipo bingo, porque de facto foi esse trabalho do Subway Life que me levou ao desenho digital, não de maneira causal, mas enquanto percurso, ou seja, eu vejo para mim claramente que essa necessidade que eu tive de andar a desenhar pessoas no metro
foi a forma que eu inconscientemente encontrei de me libertar do ateliê. Começa por ser ainda um processo de caderno, do meu desenho e da minha concha, da minha ostra, mas que de repente vou desamparado desenhar pessoas com uma proximidade excessiva que eu não conheço e muitas vezes que nem sequer falo a língua, não é? Foi uma surpresa muito grande para mim isso, porque eu nunca fiz nada, assim, do ponto de vista artístico, tão singelo e tão sem mistério como sentar-me a desenhar com pessoas no metro, que é uma coisa que tanta gente fez e tanta gente faz e há de fazer, não é? Desenhar pessoas no metro, nos autocarros. Mas o efeito que teve aqueles anos e o foco e as viagens para, de facto, dar essa tal atenção ou focar-me no outro, que é um outro que eu não escolho, teve um efeito psicológico e emocional muito grande em mim, porque eu acho que o que acontecia era isso, é que eu, pronto, lá está no tal discurso organizado do depois, eu acho que eu gastei muito tempo, enquanto andei a fazer só os meus livros de banda desenhada e a trabalhar nisso, eu acho que eu estava muito agarrado a uma ideia, a um cânon do artista enquanto ser completamente solitário, com uma imensa necessidade de se proteger do mundo para conseguir fazer as suas coisas, em que o mundo parecia que era sempre uma ameaça ou uma excessiva interferência, só um mundo, só uma parte muito selecionada do mundo é que podia realmente funcionar como inspiração e mesmo assim todo o processo criativo tinha de ser sempre uma coisa muito protegida e muito salvaguardada. Aquela coisa de quem desenha não gostar de alguém que esteja a espreitar por cima do ombro, não é? Ou a mandar habitats sobre o desenho, não é? O próprio processo do retrato, que era uma coisa que eu raramente tinha feito, que é aquela coisa da gente sujeitar a outra pessoa a dizer isto não sou eu, isto não se parece comigo, isto não tem nada a ver comigo, não é? Quer dizer, um processo de legitimação cruel e super direto, não é? Porque quando a gente está a retratar é impossível fugir a esse confronto do que é que a pessoa tem a dizer sobre o desenho que fizemos. E eu, de repente, vá-se lá por saber porquê, mas ou por isso mesmo joguei-me nessa necessidade. E eu acho que a grande coisa que saiu vencedora disso, e talvez a coisa mais bonita para mim, é que eu percebi nesse processo, e foi por aí que eu fui dar ao desenho digital, que eu precisava de fazer as coisas com o mundo e não para o mundo. E foi realmente isso que mudou. Porque no desenho digital, quando eu estou, lá está, na rua, isso sente-se muito, mas mesmo no auditório sente-se tudo. Se as pessoas tossem muito, sente-se tudo. Se nós estamos disponíveis. Aquela coisa que eu ouvi durante anos falar dos atores e que achei que era uma treta de autoimportância, que eles diziam, a gente sente logo o público. Não sente-se, de facto. Sente-se se aquelas pessoas estão para ali viradas ou estão com o taxímetro ligado, não é? E então a gente não tem outra solução se não fazer com aquelas pessoas. E o que eu senti nesse momento é que isso faz muito mais... isso bate certo, ou seja, bate certo que a criação artística se inscreva de uma maneira muito direta na comunidade. Ou seja, que não procura as suas igrejas e os seus cemitérios, não é? E os seus quartos privados para funcionar assim tipo reserva, não é? Tipo reserva de índios com necessidade de 4 paredes para salvaguardar o seu discurso da contaminação abjeta, não é? Ou da interferência de quem não sabe, não é? Esse é o meu território, sim. Era. Quer dizer, para além do lado do juventude, mas sim, havia uma dose muito grande de escapismo. Quer dizer, está na cara, não é? Aquele mundo que eu e o Nuno Artur fizemos era realmente uma sobreposição de uma ideia poética da cidade nossa, não é? Daquilo que nós gostaríamos que fosse. Era até era uma fantasia, aparecem ali personagens, pessoas que a gente conhecia, relações amorosas, tudo isso fantasiado ali num certo ponto de vista, e sim. E eu, por exemplo, lembro-me, quer dizer, as aventuras do Filipe Simas eu desenhei-as com muitos charros. Era realmente um processo muito de curto-circuito. Lembro-me muitas horas curvado, de facto,
num outro sítio qualquer a desenhar aquilo, e é assim, não, eu não enjeito esse meu filho de jeito nenhum, quer dizer, foi importante e também lhe tenho carinho e tudo. Mas sim, até mesmo em relação à questão das referências, havia ainda ali todos os livros lidos, e tanto de um ponto de vista literário como de um ponto de vista gráfico, tudo estava ali a viver muito, não é? Eu acho que veio, sim, pelo menos neste momento, se eu puder olhar, acho que é do momento em que eu encontro o Rui Zinck e que nós fazemos a Arte Suprema. Esse é um momento em que realmente eu levo o estalo e abro os olhos para fora da ostra. Porquê com isso? Porque o Rui Zinck é uma pessoa muito diferente de mim, e porque nós tínhamos uma relação, ainda temos um pouco, na altura foi uma relação muito de David e Golias, a força dos fortes, a força dos fracos, não é? Nós dançávamos, mas éramos um casal improvável, não é? Ele era demasiado alto para mim, para dançar, não é? Mas o que essencialmente acontece é que o Rui é uma daquelas pessoas que, em vez de facto de escapar para um quarto com luz cor de pêssego, não é? Aquela coisa confortável, ele avança paranoicamente para o mundo como um território minado, como se a rua estivesse cheia de minas antipessoais, não é? E a visão dele também é tão veemente e tão interessante e tão fascinante, que eu de repente abri os olhos e eu comecei a olhar, e lembro-me perfeitamente deste momento de angústia, quando a gente começou a fazer aquela história, em que de repente disse assim, mas o mundo é horrível. Eu ainda não tinha percebido bem, mas o mundo é horrível, não é? Mas foi um despertar um bocado duro, mas foi um despertar, e também foi a seguir a isso que eu fui para Londres, não é? E em que percebi que era o tal rapaz do campo, não é? E abri os olhos para a cidade. Ainda recentemente estava a revisitar o Aurora do Murnau, não é? E aquela cena maravilhosa da viagem de elétrico daquele bosque, não é? Daquele campo que desemboca naquela cidade, não é? E a figura daquela cidade é isso, aquilo foi Londres para mim, não é? A viagem de Lisboa para Londres foi isso. O cartoon vem tarde na minha vida e vem numa altura que eu não estava. O cartoon político, não é? É uma atividade muito particular, porque aproxima-se mais do cronista do que realmente do autor, ou seja, estava habituado a trabalhar com personagens inventados, não é? De repente tu teres como tema obrigatório aquilo que é a Babel dos mídia todos os dias é uma coisa muito diferente, não é? O que eu acho é que vem numa altura certa, porque lá está, eu não me consigo imaginar fazer um cartoon político de jeito na altura do Philip Sims, por exemplo. Seria impossível, acho eu, quase. Quer dizer, iria fazer alguma coisa, mas ia ser muito mau a esse nível, acho. O que acontece é que realmente ele aparece numa altura em que acho que tinha ganho uma consciência diferente para o mundo, e portanto eu ainda levei ali uns 2 primeiros anos a perceber o que é que realmente era um cartoon político, não é? Porque também não é muito óbvio ao início, acho eu. Quem faz há muito tempo já tem isso incorporado, mas quem não faz é assim, tipo, é fazer o quê? É fazer uma graça sobre o mundo? É fazer rir as pessoas? É achar um ângulo qualquer muito interessante e muito exótico acerca do assunto? É o que exatamente? O maior desafio do cartoon é a síntese. Esse é que é, pelo menos do que eu faço, são imagens únicas, geralmente têm poucas palavras. É um efeito de síntese brutal conseguir tornar reconhecível um assunto mais ou menos comum para as pessoas, e conseguir pôr-lhes a nossa visão ou a nossa opinião. A parte mais misteriosa, falando da tal magia, não é, no processo do cartoon, tem a ver com eu, a partir de determinada altura, eu gastava no início, gastava muito tempo, ainda hoje gasto isso a ler imprensa, não é? Mas depois gastava muito tempo a pensar no que é que havia de ser o cartoon, não é? Aqui. Muito tempo, ficava 2 dias naquilo, não é? Eu faço todas as semanas. E o que é engraçado é que houve uma altura em que
eu comecei a rabiscar no caderno enquanto ia lendo as notícias. E então começou a acontecer esta coisa que é, muitas vezes os rabiscos me mostram o caminho. Ou seja, é uma coisa um bocadinho estranha, mas aparecem coisas nesse esboço que se faz, aparece qualquer coisa e a gente diz assim, isto parece uma foca, ou isto parece um caixão, ou isto parece qualquer coisa. E então é muito engraçado essa maneira como o inconsciente nos faz aparecer as coisas, não é? E isto para mim só fez sentido quando um dia eu li que o Rudolf Steiner, que fazia muitas palestras, ele fazia muitos desenhos no quadro, e ele próprio escreveu que para ele um raciocínio só estava completo quando ele fazia um desenho, não é? E eu acho que isso provavelmente se pode estender mesmo à escrita, não é? Ou seja, é a partir do momento em que nós fazemos qualquer coisa fisicamente com o corpo que eu acho que realmente se conclui, ou seja, aqui só ficamos a navegar na maionese muito facilmente, às vezes com ilusões de grandiosidade que na realidade depois não se concretizam, e às vezes o contrário, às vezes coisas que a gente não está de facto a entender bem, que é depois através de uma prática qualquer do corpo que se revelam e que crescem. Eu acho que às vezes eu acho que está na tarefa do professor também poder trazer os alunos para lugares perigosos, não é? Claro que depois há uma circunstância de responsabilidade civil, não é? Que é trazer pelo menos uma corda, não é? Para o pessoal se agarrar, se for preciso. Mas eu acho que, e por exemplo, aqui sinto muito isso, pensando agora na minha experiência, numa universidade, num curso de mestrado, caramba, às vezes estamos a precisar mesmo que nos arrastem para zonas de perigo, não é? De tão sentados nos maples que estamos. Já houve quem me dissesse que eu fazia pensar nesse filme. Mas quer dizer, eu sem conhecer o filme nem nada, quer dizer, o amor é um grande tema, é uma palavra lixada porque completamente rebarbada, cortada, desconstruída, abusada, maltratada, não é? Mas o amor nas suas várias declinações, sexual, filial, de amizade, tudo mais, é. Quer dizer, basta olhar para nós, bichos humanos, e ver que nós, ao contrário da grande parte dos outros mamíferos, quando nascemos, quantos anos é que a gente leva? Até aos 7. Acho que é aquilo que se diz, que é aos 7 anos somos verdadeiramente capazes já de arranjar alimento para nós, ter estratégias sociais para sobrevivermos. 7 anos! 7 anos, quer dizer, quando a gente vê uma zebra, um cavalo em pouco tempo a pôr-se de pé, em poucos minutos já está de pé. E o que é que nós realmente precisamos, assim esmifrando bem a coisa, o que é que a gente precisa mesmo de essencial para se conseguir realmente pôr de pé? É de amor. Precisamos do sustento e dessas coisas todas fantásticas, mas é. E é provavelmente o amor que nos faz levantar da cama todas as manhãs. E se alguém nesta vida nunca se emocionou com uma música fuleira, romântica, não sabe o que é que perdeu. Portanto, então é assim, é uma coisa ao mesmo tempo extremamente prosaica, mas que eu acho que não é de facto só do domínio da telenovela e do romance barato, não é? É realmente um assunto, é uma alegria muito séria, como diria o Almada. Eu acho que é assim, aquilo que eu, e pronto, e agora lá está, o amor de pais para filhos eu acho que é muito, ou pode ser muito transparente nesse sentido, quando a gente experiencia que é, se tiver de chegar ao osso, ao núcleo do amor, aquilo que eu realmente encontro é incondicionalidade, é essa capacidade de libertar, sim. Ou seja, realmente amar alguém ou nos amarmos a nós deixamos ir.
Deixamos ir completamente de tudo, somos realmente desapegados. O amor só pode ser desapego, de facto, nesse sentido. Ou seja, toda a ideia de posse eu acho que é contrária ao próprio amor. E fazendo aqui uma pequenina elipse para voltar à criação artística, acho que é exatamente isso, não é? Quer dizer, nós trabalhamos com um amor infinito a construir qualquer coisa, mas depois temos de deixar ir mesmo, não é? De deixar ir nesse sentido que provavelmente aquele barquinho foi de facto construído para ir para o mar. Eu não me revejo na ideia de que faço aquilo que faço só exclusivamente como uma comissão que se faz no braço. Não, quer dizer, acho que mesmo que isso não seja um programa presente naquilo que se está a fazer, a gente faz as coisas, a gente faz desenhos para os meter dentro de garrafas e lançá-los ao mar.